Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Hoje eu resolvi fazer o evangelho aqui no Instagram. Então, cada dia a gente vai fazendo uma conta diferente, porque tem pessoas que estão lá no grupo, outros estão em outros, né? E hoje eu quero chamar a atenção de vocês que o nosso evangelho vai falar sobre a paciência, tá? Ontem nós fizemos o evangelho lá no canal, no YouTube, tá? Mas como o computador não tá muito boa, assim, a qualidade, eu achei que não ficou boa assistir a live hoje. Achei que ficou um pouco escura. E eu resolvi fazer aqui no Instagram, né? Para ver se dá uma melhoradinha para vocês assistirem depois, tá? Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa prece. Neste momento eu gostaria que vocês mentalizassem o Mestre Jesus, trazendo para a sua tela mental aquelas pessoas que necessitam da prece, que necessitam deste apoio, por meio do evangelho, da oração, das vibrações de amor, das bênçãos de paz, de luz e das essências curativas enviadas pelos espíritos benfeitores. Amado Mestre Jesus, neste momento, com a tua luz de amor, ajoelho aos teus pés em busca de paz, de alegria, de esperança, de consolo para todos os irmãos que sofrem, para todos os irmãos necessitados e para todas as famílias que precisam de harmonia em seus lares. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem no comecinho do Evangelho, nós vamos lembrar que o Espírito amigo nos chama a atenção para que possamos exercitar essa nossa paciência em nossos lares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e também com a nossa família, em nosso lar, aonde nós passamos maior parte do nosso tempo na maior escola de aprendizado. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então veja bem, neste momento quando Deus autoriza o Espírito amigo a falar que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, nós vamos lembrar daquela palavrinha que a gente muitas vezes exercita todos os dias. Por que Deus permite que eu sinta dor? Por que Deus permite que eu sofra? Por que Deus não me ajuda neste momento de dor e sofrimento, mostrando o caminho da melhora? Então vamos lembrar que todas as dores e angústias que passamos na Terra, somos nós mesmos quem pedimos para passar por ela. Se essa dor que ele diz é uma bênção que ele nos envia para que possamos refletir, para que possamos observar a nossa caminhada terrena, para que possamos observar a nossa família que está do nosso lado, muitas vezes suplicando ao Mestre Jesus a harmonia para que possamos nos abraçarmos. E aquele irmão fica ali do nosso lado, com aquele olhar pedinte,
doido para que você abrace e diz: meu irmão, eu te amo. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu companheiro, sua companheira. E você, muitas vezes, com aquele orgulho, com aquela vaidade, não percebe o quanto é difícil para que esse irmão possa passar o dia sem aquele sorriso sincero e sem aquele abraço. Nós vamos lembrar também que aqui, numa parte do Evangelho, quando ele diz que a paciência é também caridade, vamos lembrar que nós não temos paciência no trânsito, não temos paciência quando você vai ao banco, muitas vezes, tem aquela fila das pessoas preferenciais e você quer furar aquela fila porque você está com pressa. Às vezes, você pegou aquela senha lá naquele movimento ali que tem, naquele aparelho eletrônico, você clicou ali, tem uma fichinha, você vai ter que aguardar o painel de controle lhe chamar. Mas aí você fica para dentro e para fora com aquela impaciência. Por quê? Porque você não quer aguardar o seu momento. E ali, quando você sai resmungando. Aquele dia para você tá perdido. Mas você esqueceu que a paciência também é caridade. Primeiro com você, depois para com o seu próximo. Vamos lembrar também que aqui ele diz: sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. E quais são essas alfinetadas? A maledicência, o julgamento precoce. Às vezes você não sabe qual é a dificuldade que aquele irmão passa naquele momento e você está ali julgando. Às vezes falando pelas costas daquela pessoa, né? Ah, você viu fulano, passou num carrão, né? Tava chovendo, não parou, não deu uma carona, jogou foi lama na gente, né? E você fica ali incomodado o dia inteiro com aquilo. Não! Agradeça a Deus que de repente era para lhe mostrar que você tinha que ver aquela cena e ficar calado. Agradecendo a Deus e fazendo uma prece por aquela pessoa que está precisando. Mas nós não temos esse costume. Vamos lembrar também que aqueles amigos do peito, quando procura você para desabafar, ele conta coisas íntimas, tentando ouvi-lo, numa palavra de conforto, para amenizar sua dor. E qualquer desarmonia entre vocês, você não tem paciência e joga tudo no ventilador. Não é assim que a gente fala? Então temos que ter muito cuidado com essa questão da conversa fraterna, de buscar um irmão amigo para desabafar. Tudo isso faz parte da paciência, que também é caridade. Então, essa caridade que você faz, ela é revertida em bens, em amor, em benefício, em prol de você mesmo. Toda caridade feita com amor, com alegria, com boa vontade para qualquer pessoa, pode ser até mesmo aquela pessoa que está do seu lado em casa, será você o maior beneficiado, apesar de ter feito o bem. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que Jesus, quando anunciava que ele ia estar em algum lugar, de longe aquelas pessoas que estavam feridas, que estavam doentes, que estavam passando por qualquer dificuldade, quando estava se aproximando do Mestre Jesus, de longe já sentia aquelas vibrações de amor. Por quê? Porque ele já emanava aquele amor pelas pessoas. E só pelo fato dessas pessoas acreditarem naquela cura, apenas com o olhar,
elas curavam as suas feridas. Então, por isso, elas tinham paciência de aguardar a sua vez, aguardar o dia que Jesus passaria por aquela comunidade. Da mesma maneira, você pode fazer em seu lar, implantando o evangelho no lar, buscando higienizar o seu lar, as pessoas que residem no mesmo ambiente e a sua mente, para que você possa, dali em diante, entender um pouco por que sofremos, o que viemos fazer na terra, para que você possa elevar o seu pensamento a Jesus, para conectar com os benfeitores espirituais, para ajudar você, a sua família e aqueles que você enviar palavras de estímulos e bons pensamentos. Lembra que tem pessoas que dizem assim: eu gosto muito de fulano porque ele faz uma prece linda e maravilhosa. Então veja bem, se você é espírita, se você é evangélico, se você é católico, não tem problema nenhum. Você pode tirar um dia na sua casa para orar pela sua família. Não precisa ser uma oração do Evangelho segundo o Espiritismo se você não for espírita. Mas na sua religião, procure aí o santo da sua devoção e você vai começar a proferir uma prece sincera, aquela que você retira do fundo do seu coração, com palavras de estímulo, palavras construídas por meio da sua sintonia, quando você está sintonizado com os benfeitores espirituais. Quando você deseja o bem ao outro, quando você deseja que as coisas caminhem não somente para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. E aqui nós vamos lembrar que quando ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é porque quando você sente uma dor, é sinal de alerta. Às vezes, um olhar, uma conversa mal proferida, uma dor de dente, uma dor nos olhos, uma dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou pensando em coisas ruins para aquela pessoa. E Deus está enviando essa dor para que eu reveja os meus conceitos, os meus pensamentos, para com aquela pessoa que eu desejei enviá-la. Porque, afinal de contas, o seu pensamento, ele caminha por todo ao redor onde você estiver, e aonde você pensar, você vai enviar a prece para aquela pessoa. Por isso que a gente precisa fazer uma asepsia na nossa mente. Qual é o motivo de implantar o evangelho no lar? Higienizar o lar, as pessoas que residem junto com você, seus pensamentos, suas atitudes e o seu comportamento. Então, aqui, a paciência é também caridade. Eu tirei esses 2 itens que me chamou muita atenção nesta lição. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então, qual é o motivo de você fazer uma prece sincera para uma pessoa? Tendo paciência. Se você não tem paciência, o seu pensamento, ele atropela as palavras. Quando um professor pede para que você vá à frente da sua turma para recitar um poema, ele pede que você leia pausadamente, para você absorver o que você está lendo, para transmitir para os seus colegas. Da mesma maneira, acontece com uma prece. Digamos que a prece do Pai Nosso. Ah, Nancy, eu só sei fazer a prece do Pai Nosso. Pode fazer a prece do Pai Nosso pausadamente. Porque enquanto você vai proferindo aquela palavra, você vai absorvendo aquilo que foi escrito.
Digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha que frase linda. Olha que parágrafo maravilhoso. Então você, da mesma maneira, quando você está lendo um livro, você tem que ter paciência para entender o que o autor escreveu em cada capítulo. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: Nancy, tem pessoas que leem um livro, né, em 2 dias. Mas às vezes o livro que você leu em 2 dias, você não entendeu nada do que o autor escreveu naquele livro. E daí o que aconteceu? Você leu o prefácio do livro, né? Uma resenha do livro, e você diz que está contando a história daquele livro. Por quê? Porque você leu uma resenha, você não leu o livro. Então é por isso que a gente vai atropelando as palavras. Então essa paciência, quando ele diz que a paciência também é caridade, a gente também tem que ter caridade primeiro conosco, depois com o próximo. Porque se você não tiver paciência, você não vai conseguir fazer a caridade. Porque as pessoas que precisam da sua caridade, naquele ambiente simples, humilde, você tem que chegar lá com paciência, abraçar aquelas pessoas, não sentir aquela repulsa que muitos sentem. E naquele momento você vai se sentir acolhido pelos espíritos amigos que estão ao seu lado, ao redor daquela família, que mesmo que você não leve uma cesta básica, você vai ter paciência de segurar nas mãos daquelas pessoas que estão precisando do seu apoio, das suas palavras de consolo. Você vai fazer uma prece junto com eles. Aquela prece, meus irmãos, ela vem inundada de essências curativas, junto com uma equipe espiritual que vai lhe acompanhar até aquele ambiente para sanar, saciar a fome e a sede daquelas pessoas por alguns momentos, nem que seja de paz interior. Esse é o papel daquele que se diz espírita, espiritista, espiritualista e que faz o bem ao seu próximo. Quantas pessoas dizem que não tem como fazer a caridade porque não tem recursos? Com paciência, fé e esperança, você faz a caridade como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Eu estou transmitindo as palavras do Evangelho para vocês que estão do outro lado virtualmente, assistindo este Evangelho, e outras pessoas que irão assistir mais tarde. Vai servir como? Vai servir de alento, vai servir de consolo e vai servir de motivação para que outros abram suas redes sociais e vão transmitir as palavras sublimes do Mestre Jesus como sendo a caridade verdadeira, feita com amor e humildade. Então muitas pessoas falam dessa maneira: Nancy, eu não tenho condições de fazer a caridade. Veja bem, meus irmãos, há 10 anos atrás eu comecei um evangelho aqui virtualmente. Ajudo as pessoas por meio do evangelho no lar, incentivando essas pessoas a implantarem o evangelho no lar, não importa se você é espírita ou não. Mas hoje nós estamos aqui refletindo sobre a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, a paciência. Temos que ter paciência. Nós não precisamos entrar numa competição. Eu tenho vergonha de aparecer na internet. Eu tenho vergonha de falar, Nancy. Comece falando no espelho.
E depois você vai lendo aquelas mensagens, as mensagens maravilhosas que vai nutrir a fome e a sede das pessoas que não têm paciência para orar. Seja você um divulgador das palavras do Cristo, contidas no Evangelho, ditada pelos Espíritos amigos, que um dia na terra também foram homens que tentaram, buscaram a melhor forma de servir. E ao chegar no mundo dos espíritos, ao refazerem dessa viagem demorada, se adaptaram na sua nova morada e auxiliaram o nosso querido e amigo amado Allan Kardec. Incentivado pelos seus mentores, pelos seus orientadores espirituais, a transmitir as palavras sublimes que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Neste momento, eu abraço a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. Queria deixar aqui como sugestão, se você não for espírita, não tem problema nenhum. Faça uso da Bíblia, do livro do pastor, da pastora, do padre, do sacerdote. E comece no horário estabelecido na sua casa. Você vai conhecer e vai vivenciar as mudanças na sua família, as mudanças na sua atitude, no seu comportamento com as pessoas. Você passa a excluir aquelas picuinhas que a gente encontra pelo caminho. Você começa a ignorar as palavras paralelas, aquelas conversas de pé de ouvido, aquelas mensagens enviadas nas redes sociais. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que Jesus, o nosso irmão maior, ele não teve dúvidas de que naquele momento, no alto da cruz, com os braços abertos, ele perdoou aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então nós devemos abraçar uns aos outros, com paciência, com amor, com boa vontade, buscando elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, abrindo as portas do nosso lar e convidando o Mestre Jesus para orar conosco, para nos ajudar a fortalecer a nossa fé raciocinada, para nos ajudar a proteger a nossa família, convidando a refletir todos os dias com uma prece. Que essa prece venha a mudar toda a sua trajetória a partir daquele momento para ajudar outros, para incentivar outras pessoas. Veja bem, eu falei aqui no começo que as pessoas esperam acertar na loteria, receber uma herança, arranjar um emprego que você consegue aí uma cifra elevada para começar a fazer a caridade. No meu caso, eu comecei a fazer a caridade aqui, conversando com vocês, de várias partes do Brasil, consolando muitos corações, como dai de graça o que de graça recebeste através da psicografia. Quantos corações temos acalentado das pessoas que partiram e que não morreram. Essas pessoas continuam vivas e que no momento oportuno, recebendo a permissão do Mestre Jesus,
Elas escrevem contando as alegrias, a felicidade. Elas escrevem agradecendo a oportunidade de ter deixado no fundo do seu coração o amor que não se acabou. A felicidade dos filhos, do esposo, da esposa, dos pais, dos amigos, por meio de uma carta que consola. Essa é a nossa tarefa. É uma tarefa árdua, mas eu digo a todos vocês que me seguem, faço com muito amor. Todas as cartas que chegam na minha sintonia, eu faço questão de escrever e transmitir o mais rápido que puder para as pessoas que estão aguardando, com aquele sentimento de que era isso que estava aguardando e eu precisava desse alento para seguir em frente. Então, nesse momento, quando a gente fala sobre a paciência, nós também temos que ter paciência nesse momento. A carta, quando ela chega recheada de alegria, de informações que só vocês sabiam. Porque o médium, ele é como um para-raio. A sintonia dele é ampla, porque ele tem uma equipe espiritual que coordena a sua tarefa e que prepara esses espíritos para, quando estiver programado, escrever algo para a sua família que ficou na Terra. Lá do outro lado da vida, esse ser vai evoluir, vai se adaptar, vai criar outros costumes e vai perceber que a sua visita em seu lar é uma questão de equilíbrio, de preparação e de pouco tempo. Eu sempre deixo aqui para vocês que é uma tarefa que poucas pessoas hoje no Brasil enfrentam a família, os amigos, os irmãos, para trabalhar e fazer o bem. Então, meus irmãos, se você está aguardando uma carta do seu ente querido, aproveite essa oportunidade de participar dos nossos evangelhos. O evangelho, essa fonte inesgotável de amor, de alegria, de felicidade e de amparo para o seu coração. Eu sei que muita gente que nos segue não são espíritas, não tem problema. Faça a prece, a oração na sua religião. Mas a carta consoladora, somente o Espiritismo lhe proporciona o reencontro da sua família, do seu ente querido, entre lápis e papel, entre os dois mundos. Então, nesse momento, eu queria refletir mais um pouco sobre essa paciência, porque muitas pessoas não têm paciência. Às vezes as pessoas chegam, entram no nosso grupo, entram lá no WhatsApp, o grupo é fechado, sai, entra, sai, e quando a carta chega, ela é postada aí nas nossas redes sociais. Mas será se a pessoa vai receber, sabe, se o ente querido escreveu? A gente não avisa, tá? Então, o interesse é todo de vocês. Não custa nada seguir as nossas redes sociais, local onde eu mantenho a minha agenda atualizada. O nosso canal no YouTube, local onde eu leio as cartas, preparo os vídeos e posto lá para que vocês possam ouvir. No momento que você estiver sentindo falta, aquele amor, aquele aperto no coração, escute aquela carta do seu ente querido, porque ele vai estar lá do seu lado. A paciência é apresentada como uma capacidade de suportar com resignação e serenidade as dificuldades, as provações e contrariedades da vida, com a certeza de que essas situações são oportunidades para o aprendizado e a evolução espiritual. Então, neste momento, nós vamos lembrar que as dificuldades,
as expiações e provações que passamos na terra, somos nós mesmos quem pedimos, tá? A mensagem desse capítulo, a paciência, nos ajuda a desenvolver a calma interior diante das adversidades e nos permite aceitar os desígnios divinos, respeitando o ritmo da nossa tarefa terrena por todo o planeta Terra. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que nós temos que conter essa paciência dentro do nosso coração. Porque se você não exercitar essa paciência, outros não farão por você. É uma virtude que nos ensina a esperar o momento certo para agir, para tomar a iniciativa de, muitas vezes, fazer uma viagem, mudar de trabalho, mudar de cidade, trocar de carro. Então nós temos que ter essa paciência, temos que construir dentro de nós aquilo direitinho para que você não se decepcione mais tarde, tá? A resiliência em tempos de dificuldades também é importante. A paciência nos tempos atuais é essencial, principalmente diante dos eventos inesperados e situações de dificuldades. A gente muitas vezes, né, você vai no shopping center, digamos assim, e lá muitas vezes sem pensar, agindo por impulso, você acaba comprando aquilo que você não precisa. E daí você vai sofrer na semana seguinte. Para que eu fui adquirir isso? Porque você não teve paciência para aguardar o momento certo para adquirir aquilo que você comprou por impulso. Então, tudo isso faz parte dessa nossa conexão com a paciência. E aqui, daqui a pouco eu vou responder vocês sobre as cartas. A Jusce, tá? Uma amiga que nos ajuda, nos assiste aqui nas nossas lives, ela tá respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, não deixe de verificar aí na live as respostas que a Jusce, nossa amiga lá de Minas Gerais, né, São Gonçalo do Sapucaí, nos ajuda aqui nas nossas lives, tá? Tem a Giane que nos ajuda, tem a Angelita também. Então, todas essas pessoas já receberam cartas e se transforma numa pessoa, né, que vem ajudar a fazer essa caridade a tantas outras que ainda estão começando, né, a conhecer o nosso trabalho. Para encerrar essa reflexão sobre a paciência, eu trouxe uma oração. Essa oração está no livro do José Carlos de Luca, psicografado por José Carlos de Luca no livro O Médico Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje, a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques do orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez,
de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor e derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por seu amor, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Esta é uma prece, é uma oração, onde todos deveriam fazer, ou ao deitar, ou ao levantar, pelo menos um trecho da prece. Porque você está conversando com Jesus. E Jesus não vai te negar aquilo que você está implorando a Ele. Tenha certeza disso. A paciência hoje caiu aqui na nossa lição, não foi por acaso. Porque muitas pessoas, quando nos procuram, às vezes vêm numa certa aflição enorme, em busca de uma carta do seu ente querido. A carta, meus irmãos, ela é construída pelo seu coração. Ela é construída pelo seu amor ao seu ente querido. Porque o seu ente querido, ele guia você até um desses instrumentos para escrever a carta quando ele recebe a permissão. Que seja a Nancy, que sejam outras pessoas que também escrevem cartas. Então, eu sei que vocês também seguem outras pessoas, é normal. Mas quando o seu ente querido está pronto para escrever, ele pode procurar qualquer médium psicógrafo para escrever a carta. Agora, quando ele busca a sintonia de um médium, que ele já escreveu várias vezes, né? É mais provável que ele continue escrevendo por aquela mesma fonte, né? Isso não quer dizer que você não vai receber carta de um outro médium. Pode receber sim, com certeza, não tem problema nenhum. Mas foque naquilo que você está desejando hoje, no Evangelho, no amor pelo seu ente querido. Porque não demora, no momento preparado, no momento programado pela espiritualidade, quando ambas as partes estão preparados, a carta chega. Então não precisa pressa. Ela chega no momento oportuno. Quando ambas as partes estão preparadas, a carta chega cheia de detalhes e todos ficam felizes. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar retornando a esse Evangelho. Faz alguns dias que nós demos um tempo no Evangelho e eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. As minhas ferramentas estão bem antigas, desgastadas. Meu computador já está bem ruim. Já formatei por várias vezes, já foi algumas vezes no concerto. E agora eu preciso de substituir. O meu trabalho, ele é focado, geralmente, no trabalho digital, né? Então, as cartas, elas são todas digitadas. Poucas cartas eu psicografo manuscrito, com exceção do encontro no Abacateiro, que eu faço aqui em Brasília, e escrevo, né, presencial de forma manuscrita. Mas eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Também preciso de um telefone celular para estar gravando, né, os vídeos para postar no nosso canal. Então, de vez em quando, a gente precisa fazer essa troca. E já se passaram 10 anos, então as ferramentas precisam ser substituídas e eu conto com a colaboração de vocês. Estou fazendo uma vaquinha online e quem quiser contribuir com qualquer valor, tá, gente? Aquilo que o seu coração decidir, né? Não importa o valor, tudo será bem-vindo. Na biografia do nosso canal aqui, né? Da nossa página, você vai encontrar o link da vaquinha,
Nos stories também você vai encontrar o link. E se você está nos nossos grupos, lá também tem o link para você nos ajudar. Eu conto com seu apoio, com a sua ajuda. Em breve estaremos aqui lendo mais cartas para vocês. É uma questão de tempo. Essa vaquinha vai até o dia 30 de setembro e você pode nos ajudar. Pode entrar lá, dê uma olhadinha na descrição, qual é a necessidade, por que eu estou fazendo isso, tá bom? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que entraram agora na nossa live. Assistam a live na íntegra aí quando ela for encerrada. Já já eu vou baixar ela e transferir lá para o YouTube, né? Para que outras pessoas tenham acesso. Foi uma noite maravilhosa. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos pela paciência, pelo amor, pela alegria, pela oportunidade de servir e ajudar tantas famílias. Que Deus nos proteja. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Que Deus abençoe e que os bons espíritos ajudem todos nós. Até o nosso próximo encontro.